Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é feedback. O tópico a ser abordado nesta aula, o que é feedback e sua importância. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a importância do feedback, definir uma metodologia para a aplicação de feedbacks. Feedback quer dizer, fale-me o que você pensa sobre o meu trabalho, sobre mim. É basicamente isso. Feedback, a palavra feed, alimentar, back, né, retroalimentar. Então seria retroalimentar de informações sobre a minha performance, né? Diga-me o que você acha de mim. Isso seria um feedback em miúdos. Agora, numa organização é bom que você se estruture para fazer ou para dar um feedback. Por quê? Porque está se lidando com pessoas e pessoas são diferentes. Uma metodologia que eu uso bastante é o PDCA. O que é o PDCA? É o método que diz Plan, Do, Check, Act, que é do inglês plano, do executar, fazer, check, checar, e act de agir. Então, antes do feedback, eu sempre preciso pensar, plano, o que eu vou fazer? Ou seja, eu vou escolher uma data específica para falar sobre esse assunto, eu vou escolher uma sala, um local, onde eu vou fazer esse feedback. Aí, qual vai ser a abordagem, como é que eu vou chamar a pessoa, né? Vou estruturar essa conversa, como é que vai ser isso, e quais são os fatos sobre os quais eu quero dar um feedback. Não existe feedback se não houver um fato concreto que tenha acontecido. Se você fizer isso, se você der um feedback sobre uma coisa que você acha, né, isso não é de fato um feedback construtivo. Por quê? O que você acha pode ter a resposta do eu não acho isso. Então, acabou o feedback. Quando você coloca fatos sobre os quais você quer dar um feedback, na situação X, a sua reação foi isso. No dia tal, o seu comportamento foi assim. Isso é fato concreto. Aconteceu algo que tenha comprovação. O outro jeito de dizer feedback é achismo, e achismo não resolve as relações entre as pessoas e principalmente não traz o resultado que se espera após um feedback. Você dá um feedback esperando, claro, que exista um resultado positivo em relação ao feedback que foi dado. Uma vez que eu planejei tudo isso, aí eu vou para o do, né, que é a execução. É a conversa em si que eu vou ter com a pessoa. Mas olha, se eu estruturei tudo isso antes, é muito mais fácil essa conversa com a pessoa. Depois que eu fiz o feedback, eu vou para a checagem. O que é a checagem? Analisar se o comportamento de fato foi alterado, foi melhorado em relação àquilo que foi dito. Feedback laterais, que é aquela coisa de, poxa, tá bacana, hein? Tô gostando de ver, tá evoluindo, enfim, coisas do tipo. Resultados, indicadores, ou seja, concretamente houve mudança, melhorou. Exemplo que eu posso dar um feedback para um vendedor que não está vendendo dentro da sua meta. Então, planejo quando eu vou falar, por que eu vou falar, né? Qual é o indicador que eu estou olhando que ele não está vendendo. Vou para a conversa. E depois que eu fiz isso, eu faço a checagem para ver se melhorou, né, o indicador de venda, de visitas, enfim. Ou se foi só um feedback sobre um comportamento. Né, o fulano não está tendo um comportamento adequado para a organização. Então, estruturei o feedback, vou lá para a conversa, qual que é a checagem que eu faço, qual que é a percepção das pessoas em relação ao fulano. Ele parou de tomar aquela atitude, ele parou de dizer aquelas coisas, está melhorando, como é que está o feedback, como é que está a evolução. Essa é a checagem. E o ACT, que é a ação corretiva. Em relação ao plano, tudo que foi feito está acontecendo, então a ação continua. Em relação ao plano, tudo que foi feito não está batendo com o plano ou a ação não foi feita, então qual que é a ação? Fazer rodar de novo o PDCA, planejar de novo, tomar de novo a ação, fazer a checagem e agir. Então o PDCA é um ciclo que nunca acaba, ele está sempre rodando, sempre funcionando dessa forma. O que eu preciso resolver? Vou para a resolução, checo o resultado, tomo a ação necessária. Então, esse é um método que eu acho bacana para a gente usar para feedback. Exemplos que eu posso usar para construir o P, né, do plano, que é o plan, do PDCA. Então, o plano é, qual o propósito do feedback? O que se espera como resultado? Já pensando nos indicadores, que serão os que eu vou medir. A estratégia, qual é o caminho que eu vou adotar, que eu vou seguir para dar esse feedback? Quais indicadores serão os indicadores de medição de cada ação? O recurso, o que tem disponível, o que será necessário conseguir e onde conseguir? E quais serão as dificuldades e como que eu vou transpô-las? Então, quando eu consigo responder essas 5 perguntas, eu estou elaborando um plano de feedback. Que olha só, é diferente de eu acho que, não, eu vou para o plano. Eu respondo tudo isso, então eu consigo ter uma argumentação forte para um feedback.
Depois que eu fiz tudo isso para o plano, aí eu vou para a execução. O que é a execução? Que é o do, né? O D é, uma vez definidos os objetivos, o plano de ação é executar. Então você vai lá, controle de voz, olhar, posição serena, lembra da comunicação com a inteligência social, isso é importante também no feedback. Vou para a execução. Fui para a execução, aí eu vou fazer o quê? A checagem, é o C do PDCA. Para cada plano de ação é necessário ter um indicador, ou seja, tudo aquilo que eu falei para a pessoa que ele precisaria fazer, eu preciso ter um indicador para saber se ele vai de fato fazer ou não. Então para isso precisamos saber em quanto tempo nós vamos checar, ou seja, eu falei para você que a sua performance em vendas está ruim. Eu vou checar isso amanhã? Depois de amanhã não, né? Porque eu preciso dar um tempo para a pessoa também se organizar. Então eu preciso estabelecer um prazo para checar se funcionou o feedback ou não. A checagem sempre é o confronto com a verdade, dos fatos. O que foi planejado foi feito, a checagem funciona para isso. O que foi planejado foi feito, ou seja, o feedback que foi dado surtiu efeito, resultou em resultado, é para isso que existe a fase da checagem, para saber se de fato aconteceu. E aí a ação vem para resolver essa diferença que possa existir entre o P e o D, ou seja, entre o plano e a execução. A checagem eu constatei se funcionou ou não funcionou, vou para a ação. Então o que eu vou fazer na ação? Eu vou avaliar o que estágio se encontra, né? Aqui eu chamei de projeto, mas que estágio se encontra a resolução que foi solicitada no feedback. Se está dentro ou fora do que foi planejado, se é necessário agir, enfim, fazer correções de rumo, rever estratégias, planos, indicadores. De repente o vendedor diz, olha, mas eu fiz tudo isso, mesmo assim o mercado não está funcionando, enfim. Então quer dizer, existe aqui a possibilidade de você ajustar isso. Então não é uma questão só de postura do vendedor, também tem uma questão mercadológica, enfim, tem que avaliar tudo isso. Mas partiu-se, chegou-se a essa resolução só porque você planejou e conseguiu executar um feedback e aí checou o resultado, viu que não estava funcionando, então você começa a investigar se tem outras coisas além. Então você percebe que o PDCA sempre vai rodar. Bom, para feedback é importante que você sempre descreva o cenário da área e os desafios para o futuro, ou seja, contextualize. Olha, fulano, você sabe que nós temos para este ano o objetivo de vender X, Y, Z, ou que nós temos para esse ano o objetivo de crescer, ou seja, contextualize. Olha, você sabe que nós temos, né, todo esse cenário aqui na nossa organização. Isso é um ótimo começo para você fazer o feedback. Depois você descreve as atitudes e comportamentos que agregam, ou seja, olha, inclusive, ao fazer isso, você está agregando para esse nosso plano maior da nossa organização. Então você descreve os comportamentos que agregam. Aí sim, você entra nas atitudes que não agregam. Ou seja, olha, sabendo desse cenário que nós temos como objetivo para este ano e que você tem feito isso, temos percebido que no dia tal e tal não foi feito tal coisa, ou no dia tal e tal você reagiu de tal forma. Ou seja, aí você coloca o ponto do feedback, que é aquilo que não agrega. Então, primeiro, escreve o cenário, ressalta os pontos positivos e aí vem para os pontos negativos. Não começa nunca já com os pontos negativos, porque isso pode causar na pessoa uma reação de querer relutar, né, e querer partir para o conflito. Então, quer dizer, e lembrando, né, que conflito não é confronto. Conflito é você tentar alinhar interesses opostos. Confronto, sim, aí é até talvez uma batalha física. Mas aí no conflito, se você coloca o ponto negativo, você gera um conflito, que pode até gerar um confronto, mas não é esse o foco aqui. Então você colocando o ponto positivo primeiro, você reduz a chance de conflito. Por quê? Porque a pessoa já se percebeu que ela está contribuindo, mas está faltando alguma coisa para ir além. Então, pontos positivos, pontos que agregam, depois os pontos que não agregam. E aí, sempre verificar se a sua comunicação está clara, se o colaborador, né, a pessoa que está recebendo o feedback, está entendendo sobre o que você está se referindo, né, escute e tire dúvidas. Estabeleça acordos para o futuro. Ou seja, foi conversado, foi dito o que se espera, então estabeleça acordos para o futuro. Bom que você entendeu o que eu estou dizendo e eu gostaria que você, nas próximas situações assim, tivesse uma reação mais dessa linha, ou que você tivesse um comportamento mais assim, ou que você fizesse tal coisas. Então você estabelece um acordo para o futuro. Aí, olha aqui, sempre elogie e reforce o que foi bom, né? Mencione o que precisa melhorar de forma resumida. Não adianta também fazer um sermão gigantesco, tem que ser objetivo, prático, né? Resumidamente. E aí, se o feedback é um feedback mais duro,
Então você faz o quê? Você estabeleça prazos mais curtos para perceber do indivíduo essa melhoria. Porque se for um feedback muito duro, é sinal de que a coisa está complicada. Então é importante que você tenha uma reação num espaço de tempo mais curto. Então, como você faz isso? Estabeleça acordos para o futuro com a checagem mais curta. Olha, infelizmente a sua postura naquela reunião nos causou um prejuízo de imagem com o nosso cliente. Portanto, você precisa rever essa sua forma de argumentar na frente do cliente. Para isso, seria importante que na próxima reunião a gente fosse por esse caminho. Percebe? Coloca um prazo mais curto para que a pessoa possa perceber o impacto que causou aquele comportamento negativo que ela teve. Onde o feedback não deve ser realizado? Olha aí, se houver uma situação de conflito no dia e você estiver estressado, já aconteceu um conflito, a empresa já está num clima ruim, não é hora de você dar um feedback. O importante é que você registre, coloca como fato, para depois você argumentar sobre ele. Mas na hora da situação ali, é muito difícil você conseguir evitar que este conflito possa até virar um confronto. Uma outra situação, imagina que o colaborador está abalado emocionalmente no dia, por algum motivo pessoal até que aconteceu. Então se ele está abalado, pessoal, não faz sentido você dar um feedback. O legal do feedback é quando a pessoa está no seu natural, está numa situação normal do dia a dia. Então, dificilmente vai ser produtivo um feedback nessa situação. Atenção, informações pessoais que não impactem em sua performance não devem ser consideradas. Por exemplo, olha, eu sei que você tem uma banda de rock. Bom, isso não é relevante. Portanto, eu sei que você chega atrasado todos os dias, porque você fica ensaiando à noite. Isso não é relevante. O hábito pessoal dele não tem nada a ver com o trabalho. Agora, se ele chega atrasado todos os dias, então você tem que dizer, olha, eu percebo que na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, o senhor chega atrasado o horário de trabalho. Isso é relevante, ele chega atrasado. A razão pela qual ele chega atrasado, que é uma razão pessoal, não pode ser colocada. Eu sei que o senhor tem uma banda de rock, portanto eu sei que isso não é legal, porque a vida pessoal do indivíduo tem que ser preservada. O fato é o que impacta o trabalho. O senhor chega atrasado todos os dias. O que será feito para corrigir esse atraso? Acordo para o futuro. O motivo pelo qual ele chega atrasado é uma questão que ele tem que resolver com ele mesmo. Não é função do líder, do chefe, da empresa se atentar para esse tipo de detalhe. Assuma as observações que estará citando como suas, ou seja, assuma a responsabilidade pelo que está sendo dito. Não é muito legal quando você dá um feedback para alguém e diz assim, olha, o fulano disse que você... Quer dizer, não é por aí. Olha, existe um fato em que aconteceu e que você disse tal coisa. Então, como que é essa situação? Quando você coloca o fulano, está dando a impressão que você está tirando o corpo fora desse feedback. E feedback é uma coisa que tem que ser assumida entre a pessoa que está dando o feedback e quem está recebendo o feedback. Se você tem muitas coisas para dizer ou surpresas, isso é sinal que você não está se comunicando no dia a dia. Ou seja, se você guarda uma extensa lista para dar um feedback, significa que no dia a dia a comunicação não está funcionando. O feedback deveria ser o quê? Aquilo que sai do normal. Aquilo que está ali no dia a dia normal tem que ser resolvido no dia a dia, no normal, do dia a dia. Agora, coisas muito pontuais aí sim merecem uma situação específica de feedback. Comunicação é o dia todo. Lembra que comunicação é tornar comum. Então, comunicação é o dia todo. O exemplo que eu dei, a pessoa teve um comportamento na frente do cliente numa situação do dia a dia. Você não precisa esperar um dia específico para dar esse feedback. Você pode simplesmente, ao final da reunião, já saiu da frente do cliente, ao final da reunião você diz, olha, aquilo que você disse teve esse reflexo. Isso já é um feedback, já é uma coisa que aconteceu ali, pontual, enfática em relação àquele dia. Outra coisa são coisas muito fora, e aí sim merecem um feedback específico. Então, o feedback no dia a dia, ele evita você ter a situação de ter que se reunir para tratar um tema mais delicado. Então, no dia a dia a pessoa já vai se adequando. Então é importante ter essa comunicação. Agora, se você tem uma lista gigantesca, é sinal de que essa comunicação do dia a dia não está funcionando. Lembra, o objetivo do feedback é reforçar comportamentos positivos, alinhar as estratégias da organização com o funcionário, relembrar, estamos no momento X, passando por tais situações, relembrar isso para o funcionário, dar a oportunidade dele ou dela refletir sobre as atitudes no dia a dia e se desenvolver, ou seja,
tem que cair na consciência do indivíduo, tem que fazer sentido. O que você diz, ele tem que perceber que, pô, realmente existe, realmente é um fato. Então, para isso serve um objetivo de feedback. Retomar orientações que já são passadas no dia a dia e não para surpreender. Olha aí a comunicação do dia a dia. Então o feedback, ele reforça aquilo que já está sendo dito no dia a dia, não é uma surpresa. O feedback também é criar um canal de comunicação e confiança constante, confiança constante entre o gestor e o colaborador, sempre com foco em desenvolvimento. Por isso que não faz sentido questões pessoais. É criar um canal de constante reforço para desenvolvimento profissional, do indivíduo. Claro, ele vai aproveitar disso na vida pessoal dele também, mas o foco aqui é na organização, é foco no desenvolvimento. Bom, aí eu coloco aqui algumas abordagens facilitadoras para você dar um feedback. Evite dizer, você sempre chega atrasado. Evita dizer isso. Por que você tem que evitar isso? Você tem que dizer uma coisa específica. Na segunda-feira e na terça você chegou atrasado. Porque quando você sempre chega atrasado, isso é uma percepção. Quando você diz, na segunda-feira você chegou atrasado, isso é um fato. E feedback é fato, não é percepção, não é opinião. É opinião sobre um fato, mas não uma mera opinião. Outra coisa, olha, o seu relatório está bom, mas se tivesse feito uma menção a mais, quando você coloca o mas, ele dá um sinal de negativo. Você fez um elogio, mas, ou seja, na cabeça da pessoa, putz, não é por aí. Então ele já esqueceu o elogio do primeiro. Então seria, o seu relatório está muito bom e se você incluir uma menção a mais sobre, então o e é diferente do mas. O seu relatório está bom, mas, lá vem, alguma coisa. O seu relatório está bom. E se, sugere, então adiciona. E se você incluísse aquilo que você pensa que está faltando? É diferente. Então, essa é uma abordagem facilitadora para você dar um feedback para alguém. Uma outra abordagem é, estou chateado com seus atrasos. Bom, ok. Como é que é uma abordagem facilitadora? Você tem se atrasado com certa frequência. Certa frequência. Como posso te ajudar para que isso não volte a se repetir? Olha aqui, eu me ofereço para ajudar a pessoa a resolver isso. É diferente de eu simplesmente dizer, eu estou chateado com seus atrasos. Olha aqui, eu me coloco à disposição da pessoa para ajudá-la. Uma outra forma, você tem mau hálito. Olha, dizer isso nu e cru diretamente, eu já tive situações de gerenciar equipes e é um fato que aconteceu. As pessoas na equipe reclamavam que o fulano tinha mau hálito. Então, você tem mau hálito, isso é uma forma agressiva. Uma forma, existe algum problema de saúde que afete seu hálito? É o tipo de pergunta que faz a pessoa pensar sobre. A pessoa pode responder, não, que eu saiba não. Aí você pode dizer, olha, eu acho que você deveria procurar um especialista, enfim. Olha, é diferente de você já acusar a pessoa. E isso é um tema importante. Você pode até achar que, poxa, mas será que existe? Existe. E existe, e as pessoas comentam na equipe sobre isso, e é muito difícil quem tem a coragem de dar um feedback para resolver uma questão desse tipo. A outra questão que pode acontecer é a pessoa que tem um mau cheiro. A pessoa pode ter algum problema de saúde ou ela pode ter algum problema de higiene, mas ela tem um mau cheiro, ela exala um mau cheiro. E aí como é que você resolve esse problema? Porque se você não resolver como gestor da sua equipe, pode ter certeza que vai ficar aqueles comentários por trás, aquelas gracinhas e tal, e isso não é produtivo para a organização. Então você precisa sentar e resolver o problema. A mesma abordagem. Escuta, existe algum problema de saúde, coisa do tipo, para você conseguir resolver este problema na sua equipe? Isso é também um feedback importante que tem que ser dado. Bom, dicas para realizar um bom feedback. Sala reservada, não existe essa de dar feedback na frente de todo mundo, com todo mundo olhando. Então é legal uma sala reservada, olha, nunca na frente dos outros. Olhe-se no espelho, ou seja, antes de dar um feedback, perceba se você também não tem o mesmo hábito que a outra pessoa, porque você dá um feedback para a pessoa de uma coisa que você também faz, não dá credibilidade alguma para o feedback. Então, primeiro eu preciso me olhar no espelho. Será que eu também não estou cometendo o mesmo erro? Aí sim, eu tenho credibilidade para dar o feedback. Inclusive, se eu cometi o mesmo erro e parei eu tenho autoridade agora para dar o feedback. Inclusive, olha, pessoal, eu também fazia esse tipo de reação, eu também tinha esse tipo de comportamento, eu também tinha essa atitude, mas com o feedback eu resolvi melhorar e tenho desenvolvido tal. Isso dá autoridade, credibilidade num feedback.
Evite preconceitos, né? Não tem como você dar um feedback e descarregar um preconceito. Mesmo que você talvez tenha algum tipo de preconceito, tenta isolar isso do feedback. Por quê? Porque você não pode pensar que os teus julgamentos impactem o feedback. Feedback é sobre fatos que impactem a organização, que impactem os resultados da organização. Esse sim é um feedback. Os seus preconceitos você tem que guardar eles numa caixinha aí, muito bem guardadas e cuidado para não expô-los. Dedique o devido tempo, ou seja, se você vai dar um feedback para a pessoa, então desliga o celular, né? Ou até nem leva o celular para a sala, dá o devido tempo para dar o feedback. É muito ruim quando você chama alguém para uma conversa e não dá atenção para ela, porque você tem que sair correndo, porque tem que resolver um outro problema, tem que ter uma outra prioridade. Feedback exige priorização, então você tem que dar o devido tempo para dar o feedback para a pessoa. Escute. Escute os argumentos da outra pessoa, entenda o ponto de vista, escute. Né? É muito difícil você dar um feedback e não dar a chance da pessoa responder. E olha só, experiência minha de muitos anos de vida executiva. Quando você dá um feedback certeiro, preciso, e você escuta a outra pessoa vai te dizer, eu reconheço de fato que tenho esse tipo de atitude. Então, escutar isso da pessoa que está recebendo o feedback é sinal de que você acertou no que você precisaria dizer e principalmente de que a pessoa reconhece e ao reconhecer é o primeiro passo para ela mudar. Quando você ouve isso, funcionou o seu feedback. Então, comprove, faça a checagem do entendimento e do compromisso assumido, comprove o que você está dizendo, né, aconteceu tal dia, etc. Checa se a pessoa entendeu e o compromisso foi assumido. Olha, então quer dizer que na próxima reunião o senhor não vai mais ter esse tipo de atitude, né? Ou no próximo projeto será dessa forma. Então certifique-se de que de fato foi assumido um compromisso. Prepare-se, sempre é bom se preparar para um feedback e crie o hábito. Quanto mais feedback você dá para a sua equipe, mais fácil fica fazê-lo. Você não cria o hábito, cada vez que você for dar um feedback vai ser um sofrimento terrível. Então, crie esse hábito, aprenda a dar feedback. Então, feedback tem que ter clareza, objetividade, frequência, tem que ser desdobrado a todos. Eu não posso dar um feedback só para uma pessoa e deixar outras pessoas, tem que ser desdobrado para todo mundo, né? É um elemento básico da comunicação. Tem que ser transparente e tem que ter reciprocidade, ou seja, mão dupla. Do mesmo jeito que eu dou feedback, eu também tenho que estar aberto a receber feedback. Então, clareza, objetividade, frequência desdobrada a todos, transparente e reciprocidade são elementos de comunicação empresarial. Comunicação na empresa tem que ter esses 6 elementos sempre. Seja para um feedback, seja para um jornalzinho, seja para uma comunicação no portal, tem que ter esses elementos. E o feedback não seria diferente. Eu vou deixar aqui para você uma dica de leitura que é O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, que é um livro de minha autoria, onde a gente trabalha coisas desse tipo, né, do feedback, com essas dicas, inclusive que foram retiradas do livro, que está lá, com conteúdo ainda maior para você melhorar a sua comunicação e feedback. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre feedback. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!